Método Revolução Familiar, do Dr. Daisaku Ikeda. Esse negócio de gravar vídeos é realmente desafiador, né? O vídeo passado acabou abruptamente porque eu ia espirrar. E aí eu achei que estava clicando pause e cliquei stop. Mas a gente vai aprendendo. Bom, o título. O amor materno e minhas visões sobre a maternidade. Com uma pilha de jornais debaixo do braço, corri pelas ruas na madrugada cinzenta. As estradas eram geladas e o ruído dos meus pequenos sapatos ecoavam no silêncio. Era um frio penetrante, tão frio que minha pele ardia conforme eu sacava as cópias dos jornais com os meus dedos adormecidos e as colocava prazerosamente frente a cada porta. Embora eu viesse de uma família da classe média, sentia a necessidade de trabalhar com as minhas próprias mãos. Este impulso conduziu-me ao trabalho de distribuir jornais, um trabalho que mantive por algum tempo. O trabalho não é fácil. Todas as manhãs entregava um jornal a cada um dos 100 lares do meu setor. Lentamente, tornei-me conhecido de várias famílias. Assim como os indivíduos diferem uns dos outros, as famílias também diferem umas das outras. Não encontrei uma família igual a outra. As vívidas impressões daqueles dias permanecem ainda. Lembro-me de uma dona de casa de calorosa personalidade que costumava acolher-me todas as manhãs com um sorriso e com as palavras "muito obrigada" quando recebia o seu jornal. Embora fossem poucas as suas palavras, podia sentir seu afetuoso coração abrandando-me na manhã fria, dando-me ânimo para o trabalho. Parece que ela não tinha nenhuma criança, mas se tivesse, eu saberia quão maravilhoso seria para esta ter uma mãe como ela. Subitamente compreendi que valia a pena trabalhar, mesmo até hoje, acalento a recordação daquela dona de casa, porque a maioria das outras famílias tratava-me de maneira muito fria. Algumas arrancavam um jornal sem ao menos olhar-me. Outras famílias dormiam ainda, mesmo que eu entregasse o jornal mais tarde, o que me fazia pensar em que horário elas levantariam, enquanto outras dirigiam-me um olhar frio que se aludia ao meu atraso na entrega. Ainda outra família expunha o seu descuido pelo fato de não ter trancado a porta. Estas lembranças ainda permanecem. Em meio a essas recordações, ainda posso sentir a intimidade da senhora de meia-idade, cujos olhos amáveis pareciam dizer: estude muito e seja alguém, como se eu fosse seu próprio filho. Se todas as mães fossem como esta mulher, eu poderia prever a mudança dos ambientes de todas as crianças, uma mudança além da imaginação. O amor que uma mãe sente por seu filho é chamado de afeição materna. Este instinto só se encontra na mulher, nunca no homem. Mesmo a uma mulher classificada de prostituta, não pode ser negada a possessão da afeição materna. Seu filho pode ser um criminoso famoso, mas para ela é um filho querido. Civilizado ou não, não importa. Onde uma mãe habite, seu amor pelo filho nunca varia. A dor de uma mãe ao perder um filho é uma das maiores tragédias da guerra. Embora milhares de soldados possam voltar vitoriosos, uma mãe amaldiçoará a guerra que roubou a vida de seu filho. Quando lemos o jornal e vemos as fotografias da guerra do Vietnã, percebemos claramente o profundo desgosto de uma mãe que perdeu um filho. É uma dor jorrando e fluindo de sua afeição materna que nunca cessará. Um grupo de manifestantes teve uma briga com a polícia hoje. Alguns eram detidos, enquanto outros continuavam a lutar com o nariz ensanguentado e a cabeça machucada. Quando assisti esta cena pela televisão, encontrei-me desejando saber o que ia na mente das mães daqueles jovens se acontecesse de elas estarem observando-os na TV. Estou certo de que advertiriam seus filhos assim que eles voltassem para casa. Enquanto estão orando, mesmo que seja somente pela segurança de seu filho, elas não percebem o egoísmo que as domina. Mas, à medida que observam a luta na televisão, começa a manifestar-se no seu íntimo o impulso de conduzir o tumulto elas mesmas.
O amor de uma mãe é um dos instintos mais naturais do comportamento de uma mulher. Seu amor não tem a ver com ideologia pessoal ou um desejo de defender uma grande causa, justiça. Simplesmente, o amor de uma mãe é instintivo. A novela de Máximo Gorki, Mãe, relata a história do amor profundo de uma mãe por seu filho rebelde, um amor que finalmente faz dela uma rebelde também. Apesar de a história ser considerada de enredo ideológico, é na realidade uma novela de verdadeira afeição materna. Uma mãe inteligente é maravilhosa, mas prefiro uma mãe maternal. Em outras palavras, admiro uma mulher que tenha fortes instintos maternais. O que eu estou dizendo não tem nada a ver com crianças supermimadas. Como seria a vida se suprimíssemos a natureza real do ser humano? O moderno ambiente social e a afeição materna. Há muita diferença entre o relacionamento de uma mãe e seu filho no Japão e nos países ocidentais. Talvez a real diferença seja uma questão de ideologia concernente à afeição materna. Desde há muito tem sido costume nos países ocidentais mãe e filho viverem separados. Por exemplo, um bebê de 3 meses dormirá num quarto separado da mãe, uma vez que não mais precise de leite durante a noite. Mesmo que a criança possa chorar às vezes, ela é deixada só. As mães japonesas são muito diferentes. Este princípio de individualismo cultural pode ser visto no tratamento de uma criança. Quando o filho cresce, a mãe ocidental não interfere em seu futuro ou depende dele para manter-se. É como se a independência existisse em ambos, mãe e o filho. Não acontece o mesmo em relação às mães do Japão. A mãe japonesa fará o máximo para agradar o filho. Ela aprenderá a compreender os vários choros de seu filho. Sua afeição materna torna-se sublime quando ocorre uma doença, pois é capaz de passar uma noite em claro para cuidar do filho doente. Mesmo quando estiver fazendo compras, ela carregará o bebê nas costas, não importa onde vá. Leva o filho sempre consigo. Há momentos em que o egoísmo da criança faz da mãe japonesa uma escrava total, mas isso não a aborrecerá. A sociedade tolera o egoísmo nas crianças, dizendo: elas são apenas crianças. Vendo esta devoção exagerada de milhares de mães e milhares de criancinhas, podemos concluir que a maternidade no Japão tem seus inconvenientes. Todavia, o idealismo ocidental, uma aproximação racional para com a afeição maternal, não é a resposta. A vida humana e as emoções humanas não podem ser simplesmente encerradas numa atitude racional. A vida moderna tem sido impelida a movimentar-se de forma racional como uma engrenagem de uma grande máquina. Em consequência, a vida familiar também tomou o mesmo caminho. É bom desfrutar a eficiência dos recursos elétricos e outras conveniências modernas. Essas conveniências, contudo, trouxeram um problema maior à tona, uma ausência de humanismo. Embora o nome Okaa-san tenha sido mudado para Mamá no Japão, não podemos dizer que a vida tenha sido modernizada. Do ponto de vista da existência ou não do humanismo, muitos concordarão em que a expressão de verdadeiro instinto maternal de uma mãe está mais apropriadamente exprimida em Okaa-san do que em Mamá. Sei que tudo isto soa um tanto quanto sentimental, mas me preocupa. Aqui não tem nota de rodapé, mas eu imagino que seja o modo tradicional japonês de dizer mãe e o modo introduzido depois da Segunda Guerra, né? Com a administração dos Estados Unidos lá no Japão, esse mamá deve ser uma mãe que foi associado lá. O que segue foi escrito em um livro intitulado Uma Pessoa Chamada Professor Takezawa de Yoshiro Nagayo,
Se não houver sentimento, o homem perderá todo o encanto que um homem deve ter. É difícil compreender o homem que perdeu aquela emoção ingênua que sentia uma vez para com sua mãe. Não há razão para que ele perca o sentimento puro e simples de implorar o amor de sua mãe quando estiver longe do lar e solitário. Um homem, um ser humano, deve possuir uma abundância de sentimento benevolente apoiado pela coragem. Issa, um poeta japonês, parecia sentimental de coração mole, todavia tinha a coragem de falar abertamente a um rei. Dotado de coragem, o sentimentalismo torna-se importante. Gosto de ver uma mãe que possua o máximo de afeição materna e, ao mesmo tempo, mostre uma disposição corajosa. Sem dúvida, esta é uma difícil combinação para uma mãe realizar. Há algumas mães que se colocam entre as mais resistentes no que diz respeito à natureza de resistência. Lembro-me de um velho livro de textos que relatava um modelo de maternidade através de um incidente que envolvia um jovem, Toju Nakai e sua mãe. Toju recebera uma carta de sua mãe que mencionava que estava sofrendo de rachadura de pele. Tomando conhecimento disso, o jovem comprou um remédio e voltou para a casa de sua mãe em Ohimi. Sua mãe, embora plena de alegria em ver o filho pela primeira vez em alguns meses, refreou a alegria e as lágrimas. Ao contrário, encarou o filho severamente, repreendendo-o por negligenciar uma promessa que ele fizera. Você não havia dito que, se não se sucedesse bem nos estudos, não voltaria? Incitado pelas palavras severas de sua mãe, Toju apressou-se em voltar à escola e finalmente alcançou grande fama. Há inúmeros relatos de mães fortes, tal como a mãe de Hakubun Ito ou a mãe de Yukushi Fukuzawa, que foi o primeiro-ministro do Japão. O amor de ambas as mães seguia uma linha estrita que resultou em grande sucesso para seus filhos. Estou certo de que essa disciplina deve ter sido insuportável para o filho. Embora estas mães pareçam ser precursoras da moderna mãe que impõe a educação, elas viviam e pensavam somente em termos de nome e classe de família feudalística. Indubitavelmente, suas técnicas eram com frequência bem-sucedidas em acrescentar algum brilho ao nome da família, mas gostaria de saber se isso fez algum bem à personalidade de seus filhos. Eu ainda aprecio minha mãe por não me dizer que tipo de pessoa deveria tornar-me. Ela somente me prevenia no sentido de não me apressar de maneira insensata quanto ao casamento. Tenha uma boa esposa. Se você for feliz, eu também serei feliz, dizia Biela. Tive uma vida muito difícil e não quero que sua vida seja difícil também. Meu único desejo é que você possa viver com felicidade. Estes simples pedidos de uma mãe permaneceram intactos dentro da criança. E quando esta se torna adulta, ainda permanece no coração. Se a afeição de uma mãe é desinteressada, ela brilha nobremente. Se houver um quê de egoísmo por amor à honra ou esperança de obediência, então a mãe descobrirá que o brilho se foi. O dom notável de seu amor materno torna-se embaciado. Não há meio de uma mãe impedir de refletir suas motivações nas emoções sensíveis de seu filho. Se ela é egoísta, seu egoísmo aparecerá como uma atitude deprimida e deformada em seu filho. Há muitos exemplos recentes de problemas educacionais e sociais causados por pais que trabalham. Os filhos destes são chamados de crianças-chaves. Este é um velho problema das cidades que agora se estendeu às comunidades rurais como um subproduto de Sanchan no Gyo, que significa que o trabalho de cultivo é feito pela mãe, pela avó e avô, uma interpretação jornalística para os filhos que devem cuidar de si mesmos como crianças chaves na cidade, que carregam, né, as próprias chaves.
As crianças que estão sendo criadas por viúvas caem nesta categoria. Contudo, imagino que estas crianças frequentemente suportam mais infelicidade e solidão do que as crianças chaves. Independente das complicações, muitos de ambos os grupos parecem desenvolver-se, tornarem-se pessoas finas, respeitáveis. Presenciando este resultado final positivo, gostaria de saber se nosso pessimismo quanto às crianças chaves é justificado. Parece-me que nós deveríamos planejar um modo de proteger e apoiar a mãe, a criança e o lar. Apesar de este problema estar enraizado em nosso ambiente social, a sociedade não pode escapar da responsabilidade de proteger essas famílias que estão enfrentando mais dificuldades do que as famílias comuns. Bem, bom, vamos mais um pouquinho? A límpida gema do amor de uma mãe. Para uma criança, não há ambiente maior do que a própria mãe. Num livro intitulado Um Pedido para uma Mãe que Trabalha, Hideko Maruoka anota uma carta escrita por uma professora de escola maternal a uma mãe. Embora seja uma carta longa, sinto que contém muito significado. Para a mãe de Emi Chan. Parece que a senhora está ocupada em seu importante trabalho e eu tenho estado ocupada cuidando das crianças, apesar de que eu quisesse falar-lhe, não tenho tido oportunidade de fazê-lo. Por isso decidi escrever esta carta ao invés de usar um caderno de notas ou outro meio de comunicação. Há muitas coisas que eu gostaria de pedir-lhe, mamãe de Emi-chan. A senhora é muito importante para ela agora que chegou a uma idade de compreensão do que uma mãe significa. Antes do nascimento de Emi-chan, a senhora investigou várias escolas antes que chegasse à conclusão de que poderia deixar Emi-chan aqui com facilidade sem se preocupar. Nas primeiras 2 semanas, em virtude do ambiente estranho, Emi-chan chorou muito. Ainda assim, ela bebeu seu leite e dormiu profundamente. Com ambas, a senhora e eu, cuidando de sua saúde, ela cresceu sem dificuldade. Mas, como Emian cresce e continua a viver com um grupo de crianças, longe de seu lar e de sua mãe, está começando a experimentar dificuldades em adaptar-se. Creio que ela está desenvolvendo uma inquietude em relação a si mesma, que indica que não é feliz. Ela está sempre num redemoinho de tensão e pressão, molha as fraldas com frequência, implora por isto ou aquilo, arranha a si mesma continuamente e tenta aliviar a tensão, chorando com constância sem razão nenhuma. Creio que ela quer toda a nossa atenção como se estivesse tentando procurar sua mãe em cada uma de nós aqui na escola maternal. Desde que Emi-chan está longe de sua mãe a maior parte do dia, tento ser sua mãe assistente, fazendo todo o esforço para satisfazer um pouco do seu desejo de carinho, mas acho que não posso tomar o lugar de sua mãe. Não posso nem mesmo ser uma mãe assistente. Ela é lamentavelmente dependente da senhora. Afinal, a vida mais apropriada para uma criança é desfrutar o dia todo em casa com a mãe. Sei que nos dias de folga do seu trabalho, que não aos domingos, a senhora deixa Emi-chan aqui para poder desfrutar de suas horas de lazer. Quanto a mim, estou continuamente trabalhando com as crianças e não posso deixar de pensar no seu bem-estar. Se a senhora somente dedicasse o seu dia de folga com Emi-chan, estou certa de que ela ficaria muito feliz. Para uma mãe, especialmente numa família onde ambos os pais estão trabalhando, é impossível fazer uma criança feliz se a vida familiar não for dirigida racionalmente e se os problemas diários não forem resolvidos. A senhora não sente que a educação de Emi-chan está também sendo conduzida de maneira racional? Esta carta da professora da escola maternal é, na realidade, um protesto de Emi-chan, que ainda não tem idade suficiente para falar por si mesma. A objeção da criança para com o emprego da mãe, sem dúvidas, abrirá uma ferida que trará um grande golpe de tristeza. Tristeza esta que é experimentada somente por uma mulher quando a afeição materna é atingida. Concordo com a autora. Às vezes, não é o número de laços com uma criança
não é o número de laços que uma criança tem com sua mãe que é tão importante, mas a maneira pela qual a mãe utiliza esses laços. Naturalmente, não quer dizer que a mãe que está preocupando-se sempre com seu filho seja necessariamente uma boa mãe. Por estranho que pareça, com frequência encontramos a delinquência entre crianças cujo ambiente familiar parece ideal. Assim como frequentemente encontramos crianças bem educadas virem de lares cujas condições parecem intoleráveis. Em muitos casos, é a qualidade de afeição materna desfrutada por suas crianças que produzem bons resultados. O que é qualidade de afeição materna? É a límpida gema do amor de uma mãe, um simples e natural amor materno. O amor de uma mãe por seu filho é como um grande rio de benevolência. É o grande privilégio das mulheres, um privilégio que os homens não podem possuir. Assim como não há mulher sem afeição maternal profunda dentro do coração, não há criança que não deseje ardentemente por esta afeição. O elemento mais importante para uma criança, à medida que se desenvolve e amadurece, é o sentimento de segurança e calor da afeição materna. Há momentos em que a afeição, através de alguma peculiaridade na qualidade do amor da mãe, sacrifica as necessidades das crianças de outras pessoas a fim de ganhar algo para a sua própria criança. Do ponto de vista do budismo, esse tipo de mulher vive uma existência mãe-demônio. Acredito que é este rumo que tomou a chamada estirpe de mães que impõe educação àquelas que estragam os filhos. Se a afeição maternal de mentalidade estreita for superada e substituída pelo poder do amor real, descobriremos que o poder da afeição materna tornar-se-á universal, e todas as mães serão capazes de amar toda e qualquer criança como seu próprio filho. Não resta dúvida de que este amor seria uma importante força propulsora para corrigir os problemas da sociedade. Se um ambiente construído com amor pudesse ser proporcionado a todas as crianças desde a infância, elas respeitariam todas as mulheres como suas mães. Parece evidente que uma sociedade como esta produziria uma paz verdadeira e permanente. É bem interessante porque dentro da organização, né, da BSGI, as mães, todas as mulheres são chamadas de mãe soka, né, Soka Gakkai, né, a organização. Então, existe todo esse amor materno por todas as pessoas, assim, é uma troca muito gostosa, porque a gente encontra esse abraço de mãe, esse amor, né, de que envolve, assim, todas as mulheres dentro da organização. E que bom, que maravilhoso seria se toda a sociedade realmente pudesse sentir, né, e desfrutar de todo esse afeto. Inclusive, na educação, né, de outras crianças e tudo. Hoje fala-se muito em sororidade, então seria realmente um mundo ideal se as mulheres, né, se as mulheres pudessem acolher todas as crianças, independente de serem seus filhos, né, biológicos ou adotados, enfim, mas ajudar com seu amor a fazer a criação, esse desenvolvimento de outras crianças. Então, oremos para que esse dia chegue. Por hoje eu vou ficar por aqui. Amanhã eu volto para falar sobre mais um capítulo chamado Para os Jovens. E o primeiro subtítulo, Vivamos uma Juventude Maravilhosa. Olha o que nos espera amanhã. Então, por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.